Estamos de volta com Tudo a Ver, recebendo o consultor de imigração Israel Monte, não é, Israel? Vamos falar de casamento. Tem modificação nessa lei aí, que agora pede teste de inglês para quem quer casar com inglês. Me conta essa história aí. Basicamente foi anunciado recentemente essas novas normas. Isso foi posto no governo anterior, mas estava proposto para que fosse aplicado no ano que vem, mas foi antecipado pelo novo governo com uma medida de restrição de imigrantes. O que acontece? Toda pessoa que tem um relacionamento com um cidadão britânico ou que tem um visto permanente residente no Reino Unido vai precisar, antes de aplicar para o visto, passar num exame de inglês para mostrar que você tem um conhecimento mínimo básico de inglês, para que quando você chegue no país haja uma maior integração à comunidade. Tá, então vamos dizer que isso é um casamento feito aqui? Ou um casamento realizado no Brasil também? Em ambas as partes, ambos os lugares, na verdade. Tanto a pessoa que está aqui renovando o visto dentro do Reino Unido, quanto a pessoa que está vindo pela primeira vez, vai ter que estar fazendo esse teste. Então foi o inglês lá passar um carnaval, passar umas férias de verão, conheceu, se apaixonou por uma brasileira e ela por ele. Aí ele volta, olha, venha morar comigo, venha viver comigo, se casam lá. Ela, para aplicar o visto, para fazer o pedido de visto, ela sendo casada, ela ainda tem que pedir visto? Ela já não viria como esposa? Tem que pedir visto, ela, infelizmente. Mas tem. O visto dela é de quê? De esposa? De turista? De esposa. E o visto de esposa, então ela faria uma prova de inglês no Brasil? Ela teria que fazer a prova antes, por uma das instituições indicadas pelo UK Border Agency. Antes de quê? Antes de aplicar para o próprio visto, para o visto em si. Sim, então sim. Ela é casada, mas em si precisa, além dos documentos que vão dar suporte ao visto dela, além do casamento, as declarações de que o esposo dela trabalha e tem uma vida regular no Reino Unido, o resultado do teste. Entendi. E agora, se essa pessoa já está casada agora e não fala inglês, não é que isso invalide algum casamento já realizado? Se é a partir de agora? A partir de agora. A partir de agora. A partir do outono deste ano, na verdade. Não foi ainda definida uma data exata, mas foi outono. A gente imagina que isso vai estar começando a ser realizado em outubro, novembro. Isso válido para cidadãos de fora da comunidade europeia? Exatamente, porque todos os europeus eles podem diretamente casar sem pedir permissão. Você acha isso discriminação? Bom, a minha opinião pessoal eu acredito que as pessoas deveriam ter um mínimo de conhecimento da língua inglesa. Faz um pouco de sentido. Porque vão viver na comunidade que fala inglês. Você vai vir para cá, é a mesma coisa que o inglês que sai daqui vai se casar com uma brasileira e vai para o Brasil e ele não sabe falar nada de português. Ele vai ter que aprender um pouco. Até certo ponto, isso é relativo, porque se você anda na Oxford Street, você ouve italiano, brasileiro falando. Tem tantos brasileiros aqui que se comunicam em português simplesmente e fazem tudo em português, porque, na verdade, Londres é um pouco de tudo, né? São vários mini países dentro de uma cidade. Exato, então, cosmopolita. Mas isso é uma coisa para restringir, não sei, uma tentativa de aumentar essa população, talvez, não sei. Na verdade, já existiu o exame Life in the UK para quando as pessoas que eram casadas com britânicos ou quem tem permanente residence here, para ter direito ao visto em definitivo, tem que saber um pouco da cultura inglesa, tem que saber falar inglês também. Então, eu acredito importante, acho que todo país deveria ter um pouco de cobrança com relação a isso. Tu quer ser meu cidadão, aprenda um pouco da minha cultura, pelo menos, fale um pouco da minha língua. Eles não estão exigindo nível básico, avançado, né? De inglês. É básico. Um nível básico para que você possa pelo menos se comunicar, vir para cá e não ficar perdido. Eu vou passar a bola para a Miriam, porque ela tem ali umas perguntinhas sobre estudantes, não é, Miriam? Tenho sim, Marcelo. Além de ter a pergunta sobre estudantes, eu tenho uma pergunta aproveitando o gancho de vocês, que é o seguinte: essa lei para casamento, ela vai mexer, por exemplo, se eu estou ilegal aqui, eu consigo uma pessoa para casar, ou eu caso, tudo certinho, e vou casar por procuração no Brasil. Se eu estou ilegal aqui no país, vai dificultar alguma forma sendo o casamento por procuração ou não? Depende de quem você vai casar, da nacionalidade da pessoa com quem você está se casando. Se essa pessoa é europeia, não há problema. Aparentemente, você pode casar por procuração, por exemplo, com um cidadão italiano. Aqui se aplica para a tua residência, que é um visto de 5 anos. Porém,
o casamento por procuração não é válido no Reino Unido. Então, se isso passa por uma investigação mais profunda do oficial do caseworker que está cuidando do teu caso, vai ver que esse casamento ele não é válido perante a legislação local, eles vão forçar com que eles não vão, na verdade, separar vocês ou deportar, mas eles vão fazer com que essa aplicação seja considerada dentro da união civil, que é a união estável que eles têm aqui, o Unmarried Partnership. Então, de certa forma, alguns clientes eles podem esperar o prazo de 2 anos para poder ter direito a esse visto, para que o visto de casada em si seja emitido. Mas se for o cidadão que você está casando britânico, isso é impossível, não é possível ser realizado dessa forma. Inclusive, a legislação britânica, ela obriga aos cidadãos que estão ilegais saírem para o seu país de residência, pedir um visto para poder retornar. Se o casamento é feito por procuração, ambas as partes vão ter necessariamente que viajarem para o país de origem da pessoa. Se for brasileira, os dois têm que ir no Brasil, reconhecer esse casamento, ratificar esse casamento. Estamos dois aqui, o britânico tem que receber o carimbo de entrada no país, ratificar, aí sim esse casamento vai passar a ser válido agora, e aí sim a esposa vai ter que fazer o teste de inglês e aplicar juntamente para o visto dela. Aí sim pode retornar e viver no Reino Unido. Correto. E quanto à redução das horas de trabalho para estudantes de 20 para 10 horas, a partir de quando que essa lei vai afetar os estudantes que já tinham visto anterior aqui? Isso começou no início de abril e é válido para todas as aplicações de visto baseado dependendo do curso que a pessoa está estudando. Então, o estudante está estudando um curso que ele está inferior ao nível de universidade, ele vai ter as horas reduzidas. Porém, se o estudante veio para estudar um curso de degree ou acima de degree, as horas vão continuar sendo 20 horas permitidas por lei. Vai estar vindo escrita no cartão de visto do estudante, declarando de quantas horas ele pode trabalhar por semana. Legal. Olha, papo de imigração sempre é vasto, não é isso? Sempre podemos ter horas e horas de papo, mas você vai me prometer que você vai voltar, a gente vai conversar outras vezes sobre imigração. Sobre essas mudanças de lei, tem muita coisa ainda para acontecer, né, Israel? Então, desde já te agradeço a presença, não é isso? A participação no programa. Eu agradeço a oportunidade, o convite. Legal, então com certeza teremos você outras vezes aqui, mas agora eu vou te fazer um convite para a gente fazer um passeio musical. Vamos até os estúdios da Rádio Record. A Rádio Record você pode ouvi-la pela internet ou pelo canal 0206 da Sky. Vamos aos estúdios da rádio para ver as novidades.